Vamos então criar o logotipo. O logotipo, ou às vezes referido só como logo, é uma representação visual da empresa, ou seja, é uma imagem que nós vamos criar para a empresa. Ela funciona como se fosse a cara desta empresa. As pessoas, os clientes, vão identificar esta imagem como se fosse a empresa. Para além disso, ela vai estar presente, os logotipos estão sempre presentes nas cartas, nos documentos que fazemos, nos relatórios, nos sites, nos folhetos e noutros documentos de publicidade que fazemos. E por isso é importante pensar bem naquilo que queremos para o logotipo. Antes de dar a ideia como terminada ou o logotipo como fechado, temos de pensar bem qual é a ideia, o que é que nós queremos passar às pessoas. Que cores é que nós vamos utilizar neste logotipo? E que tipo de letra? Isto são questões muito importantes para definir um logotipo. E há algumas regras que antes de começares a fazer o logotipo deves conhecer. É importante que o nosso logotipo transmita uma ideia ou uma história. Quase todas as empresas têm por trás ou uma ideia ou uma história. E é importante que nós consigamos transmitir essa ideia através do logotipo. Se nós olharmos para um logotipo de uma empresa de informática e não conseguirmos perceber que ela é de informática, é porque a ideia do logotipo não foi bem conseguida. Porque eu não consigo perceber que tipo de empresa é aquela. E por isso, uma das questões é que tipo de empresa ou de produto é que nós estamos a criar. E essa questão nós já a trabalhamos. Mas podemos pensar outras dimensões. Nós queremos passar a ideia de uma empresa muito séria, tipo um banco, ou de uma empresa mais divertida. Queremos passar a ideia de uma empresa juvenil, é associada a uma imagem juvenil, não tem a ver com a idade das pessoas, tem a ver com a imagem que nós queremos passar, ou uma ideia muito clássica. Isto são questões importantes quando pensamos no logotipo. Às vezes complicamos muito a construção desta imagem e dizem os especialistas que ela deve ser simples. Reparem nos logotipos das grandes marcas, duas que vocês conhecem bem, o McDonald's e a Nike. Em qualquer sítio que eles estejam, vocês conseguem nos identificar, ou seja, eles são simples. Ambos são simples e, portanto, são fáceis de identificar. São versáteis, nós podemos aumentar e diminuir e não deixamos de ler ou ver a marca nesse logotipo. E por outro lado são intemporais, porque não estão muito associados a qualquer moda. São simples, são limpos, são clean, como costumam dizer os especialistas. Uma questão não menos importante é o tipo de letra ou a fonte. Os técnicos caracterizam-nos como com serifa ou sem serifa. Isto porque elas podem ser letras um bocadinho mais desenhadas ou muito em linha reta, sem serifa. Tecnicamente associa-se as serifas a um logotipo mais sério ou mais clássico e fontes sem serifa a logotipos mais descontraídos ou modernos. Não é nada aconselhável utilizar aquelas letras muito desenhadas com muitos contornos. Porquê? Porque são letras que muitas vezes estão associadas a fases ou a modas e algum tempo depois tornam-se desatualizadas. Olhamos para o nosso logotipo e está completamente desatualizado. E nós não podemos andar a mudar o logotipo de uma empresa todos os anos ou cada 2 anos, porque estamos a falar da imagem. E se nós mudarmos completamente o logotipo de uma empresa, os nossos clientes vão deixar de a identificar. E, portanto, não convém. Por outro lado, essas letras muito trabalhadas, às vezes tornam o logotipo muito pesado.
Portanto, temos que ter atenção às imagens que nós escolhemos, às letras que nós escolhemos. Outra questão que pode parecer simples, mas não é a cor. A cor que nós associamos ao logotipo. Porque as cores transmitem emoções às pessoas. Quando as pessoas olham para um determinado sítio, que é vermelho, azul ou amarelo, isso mexe com as emoções delas. Por outro lado, é esta cor que ajuda a definir a identidade ou a imagem da empresa. Temos a questão ainda de nós não devemos utilizar muitas cores para construir um logotipo. Geralmente utilizamos uma principal e uma secundária ou vários tons da mesma cor, porque o uso excessivo, usar muitas cores, gera muita confusão ou ruído. Temos ainda duas questões importantes. Uma tem a ver com a acessibilidade, ou seja, temos que contar que há pessoas daltónicas e, portanto, o contraste entre as duas cores é muito importante para que essas pessoas também possam distinguir o logotipo. E, por outro, há questões que podem criar constrangimentos e nós temos de ter atenção a isso para não ferir sensibilidades entre os nossos clientes, dependendo para quem estamos a construir o logotipo, se é para nós, se temos uns clientes específicos. Porque, por exemplo, há hábitos culturais e de religiões e de países em que determinadas cores não podem ser usadas. E se nós temos muitos clientes ligados a uma religião ou a umas cores, temos de ter alguma sensibilidade com isso, porque há hábitos culturais que carregam significados com muito peso. E depois temos o contexto, onde é que a nossa empresa está inserida, se é só online, é uma situação. Se é numa localidade mais pequena, temos de ter atenção ao contexto em que estamos. Se estamos numa localidade grande, tudo isso tem peso na decisão como construímos o nosso logotipo. Reparem que dizem os estudos que 87% das pessoas dizem que a cor é muito mais importante para escolher um produto do que qualquer outro fator. Reparem bem aqui, as cores estão associadas a sensações, a emoções. As neutras, a calma, depois o verde, a paz, o azul, a confiança, os rosas ou bordeaux, ou assim, a criatividade. O vermelho é sempre uma cor muito forte, muito passa uma ideia muito forte. Depois o amarelo e o azul estão entre o otimismo e portanto, temos de ter alguma atenção às cores que escolhemos. Reparem que são poucas as empresas que usam mais de duas cores. Temos o caso da Google, da Microsoft, do eBay, mas são empresas que podem, são empresas grandes, mundiais e que querem chegar a todo tipo de público, que não é muito normal uma empresa querer chegar a todo tipo de público. Normalmente tem um público-alvo mais ou menos pré-definido, ou jovens, ou idosos, ou pessoas em idade de trabalho. Não é que não tenham os outros, mas estamos a falar do público principal. E, portanto, o ideal é nós optarmos por uma cor principal e depois misturamos uma cor secundária ou tons da mesma cor ou uma cor que faça contraste com essa cor principal. Outra questão importante depois de fazermos o nosso logotipo é testar a ver se ela se adapta a qualquer fundo, porque durante a vida da nossa empresa, nós vamos ter que utilizar este logotipo, quer em documentos para escrever cartas, quer em apresentações em vários sítios públicos, quer para fazer cartazes, o que significa que o nosso logotipo tem que ficar bem no fundo branco, mas também pode ter que ser enquadrado num cartaz com várias cores e combinar bem com essas cores, não criar ali, olharmos para ali e não conseguirmos criar uma harmonia com esse fundo. E, portanto, tem que funcionar no fundo branco e pelo menos testá-lo no fundo preto, se não quisermos testar depois em fundos com outras cores.
Por outro lado, temos ainda a questão de nós precisarmos de usar o logotipo em vários documentos e em várias situações e por isso ele ser legível ou conseguirmos perceber o logotipo em vários tamanhos, sem ser preciso fazer cortes que deixem de transmitir a ideia daquilo que nós queremos para o nosso logotipo. E já agora em várias versões, a versão completa ou a versão se tirarmos algum elemento, não se perder a identidade da ideia que queremos transmitir. E hoje, não menos importante, é ele funcionar em vários dispositivos, porque há pessoas que trabalham em computadores de secretária ou portáteis, mas há uma montanha de pessoas que usa os telemóveis para ir à internet e tablets ou outros dispositivos. Hoje os dispositivos são muito variados e, portanto, o logotipo tem que funcionar em todos eles. Vamos então passar à criação do nosso logotipo e para isso vamos usar o canva.com. Vão ter que se registar nesta aplicação. Quem não tem computador pode usar a app Logomaker, encontrar no Play Store. Vamos então fazer o nosso logotipo. Mãos à obra.